podcast Incluir. É um canal que vai tratar aqui sobre inclusão e desenvolvimento infantil. Eu, Rita Mello, psicóloga, clínica escolar, neuropsicóloga e psicomotricista, estou hoje aqui com Bárbara Ottoni e Adriana Dias Pires. Eu sou Bárbara Ottoni, sou fonoaudióloga, psicomotricista, educadora, diretora do Espaço Estímulo de Desenvolvimento Psicomotor. Estou muito feliz nesse novo projeto e espero que vocês curtem bastante. Eu sou Adriana Dias Pires, pedagoga, psicopedagoga, neuropsicopedagoga e diretora do Espaço Corpo e Linguagem, em parceria com Maria Helena Velho. Estamos aqui nessa parceria hoje para falarmos um pouco sobre a inclusão e o desenvolvimento infantil. Bom, não falei do Liberi, né? Eu sou fundadora do Liberi. Nós somos terapeutas com ampla experiência na clínica e na educação de crianças com necessidades específicas. E diante da grande demanda e da extrema importância da inclusão nos dias atuais, nós criamos esse projeto Incluir, que é uma capacitação e inclusão escolar. E hoje nós viemos aqui... Rita, e nós estamos na Hotmart, né? Isso, nós estamos nos dois formatos, online e presencial para as escolas. Então, hoje nós viemos aqui falar um pouco mais sobre os marcos no desenvolvimento infantil e os possíveis sinais de alerta. O CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, em parceria com a Academia Americana de Pediatria, é responsável pela organização desses marcos do desenvolvimento, que seriam os comportamentos considerados esperados para cada faixa etária. Então, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a revisão feita em 2022, que no que diz respeito aos aspectos socioemocionais, né, que fazem parte da minha área de estudo, da psicologia, nós tivemos 22 marcos mantidos e 20 novos marcos indicados pelo CDC. Então, a gente vai começar a falar sobre o desenvolvimento da criança de 0 a 2 anos de idade. Se a gente observar um bebezinho, aos 2 meses, ele já é capaz de demonstrar essa interação com o adulto. Ele se acalma quando ele recebe atenção, quando ele é atendido, ele olha no olho, ele sorri ao receber um sorriso. Aos 4 meses, ele vai olhar, sorrir, fazer sons e movimentos para chamar a atenção do adulto. Aos 6 meses, o bebê gosta de se olhar no espelho e reconhece as pessoas familiares. Quando chega aos 9 meses, é muito comum, e as famílias trazem às vezes essa preocupação para a gente, né? Que o bebê comece a estranhar as pessoas. É comum e é positivo, né? Ele começa a manifestar esse desejo de estar com pessoas familiares e essa recusa pelas pessoas desconhecidas. E é até interessante que muitas famílias ficam assim, mas ele vai com todo mundo, que tem crianças, né, que são até mais oferecidas, né? Mas é muito importante a gente dizer que nesse momento é o normal também a criança ter esse estranhamento, né? Sim, principalmente quando ela está na fase de adaptação nas escolas, né? Pra gente que tem muito essa vivência e experiência, né, de acompanhar a adaptação em escola, isso é bastante comum que a adaptação seja até um pouco mais difícil nessa fase. E aí, se a gente pensar na questão da compreensão, ela já está compreendendo quem são as pessoas, né, que fazem parte ali da rotina dela. Então, já é um sinal que tá tudo bem. Estranhar, né, por mais que sugere um desconforto para a família, porque a criança chora, mas na compreensão, olha, tudo bem, eu entendo quem é do meu ciclo, né, seja babá, vovó, papai, mamãe. Então, o estranhamento, como a Rita está falando, né? E como a Adriana colocou, essa questão cognitiva de compreensão faz parte do processo. Sim, né? E até essa possibilidade de expressar as emoções, né? A criança nessa fase também, aos 9 meses, ela é mais capaz
né, de expressar as emoções com expressões faciais. Então, ela vai demonstrar mais a alegria, a tristeza, a surpresa, né? Ela é uma criança também mais responsiva, né? Ela responde mais ao ser chamada pelo nome dela. E aí, com 1 ano de idade, a gente vai ter uma criança que vai interagir mais ainda nesse brincar com o adulto, né? Aos 9 meses, a gente observa que ela gosta muito de brincar de esconder. É uma brincadeira, né? Que ele escondeu, achou, né? É uma brincadeira muito comum. E muito importante também, porque para a criança é muito importante o momento em que ela encontra o adulto e percebe que esse adulto não desaparece. Né? Com 1 ano, ela já vai bater palma, vai imitar gestos, vai mostrar o que ela quer, né? Vai beijar, vai abraçar as pessoas, os objetos. Com 1 ano e meio, a gente percebe que a criança passa a apontar também para determinadas coisas, e a Bárbara vai falar que no aspecto da linguagem isso é muito importante. Com 1 ano, a criança também vai ficar atenta à leitura de um livro, né? O que vai ser super importante também nos aspectos da linguagem e no aspecto cognitivo. E vocês vão observar, né? As famílias, os educadores podem observar que ela fica até mais colaborativa em algumas situações de rotina, como colocar roupa, tirar roupa. Aos 2 anos, essa criança vai desenvolvendo uma capacidade ainda maior de perceber as expressões. Então, quando ela nota que alguém ficou aborrecido, que alguém ficou chateado, magoado, muitas vezes essa criança entristece também. Ela vai, aos 2 anos e meio, interagir mais com outras crianças nas brincadeiras, e ela vai ser capaz de também realizar tarefas simples como arrumar os brinquedos. E aí é muito importante que as famílias e a escola também entrem com essas demandas, com esses estímulos, e até por isso que a gente está trazendo esses pontos aqui para reflexão. Né, Bárbara? E na linguagem, né? O que seria importante a gente observar de 0 a 2 anos? Com 2 meses, a gente tem o choro como forma de comunicação. Né? Então, o bebê, ele nasce, ele é todo reflexo, né? Então, ele chora para as necessidades fisiológicas, e aí, com 4 meses, ele já consegue, por exemplo, identificar um som. Como ele tem os reflexos, quando alguém faz um barulho, ele pisca, né? Ele faz um reflexo de muro como resposta. Se alguém chama do lado de cá, ele começa a tentar buscar esse som. E 2, 3, 4 meses, né? Com 4 meses ele já começa a dobrar esses pedacinhos. Então são os fonemas bilabiais, os primeiros, né? Então ele fica no mamã, no papá, que ainda não tem nada a ver. A gente estava até conversando sobre significação linguística. Exatamente. Nesse início não tem nada de mamãe, mas a prontidão motora, né, são os fonemas bilabiais. Então, ele tá no mamã, ele tá no papá, ainda sem esse sentido, essa significação linguística. Aí é isso que a Adriana tá falando. A mãe fica toda boba que tá falando mamã. E tem até briga. Falou papai primeiro. Não, falou mamãe primeiro. Isso. E aí, o que vai acontecer mediante isso? De tanto mamã, né? Mamãe veio, mamãe sorriu. Então, esse mamã começa a ter um sentido. E aí, olha, eu fiz mamã, mamãe riu. Que entra como reforço positivo. Exatamente. Né? E que é super importante. Isso, né? já para que ele mantenha época. O comportamento, né? Para que ele vá apresentando mais vezes. E aí, 6 meses, 7 meses, 8 meses, ele vai dobrando cada vez mais esses sons, né, bilabiais. Com 9 meses você já percebe que esses sons ficam mais diversos, e aí algumas crianças já começam realmente a falar o mamã para a mamãe, o papá para o papai, né? E lembrando sempre que nessa faixa etária é importante o quê? A compreensão, muito mais a compreensão do que a expressão.
Então, quando eu tô dando mamar, que a Adriana depois vai poder conversar um pouco mais sobre isso, né? E a criança tá ali nesse vínculo, nesse sorriso, aí a mamãe fala alguma coisa, ou o papai, né? Quem estiver dando ofertando, seja amamentação, ou seja mamadeira, e você fala alguma coisa, a criança para, ela ri, você tá ali, olha, nesse foco de atenção. E aí a gente vai falar depois sobre esses sinais de alerta, mas a criança que é muito quietinha, a criança que não sustenta já esse olhar, né? São coisas que a gente tem que ficar prestando mais atenção. Por isso é importante esse tema que a gente está trazendo, né, Bárbara? Sim. É conhecer os marcos para poder observar. Porque se você não tem entendimento, né, Rita, dos marcos, o que você observa? Né? Então, é um tema que a gente escolheu para levar essas ferramentas às famílias. Né? E aí eu, né, sempre me lembro daquela frase do Piaget, né, que eu uso muito, que ele fala, só vejo o que sei. Exatamente. Né? A gente só vai ser capaz de ver, de identificar, né, um sinal de alerta se a gente tiver essa informação, se a gente entender e conhecer sobre os marcos do desenvolvimento. Então, assim, o tema, né, ele é muito rico e abrangente a todas as famílias, né? A todas as pessoas que têm uma criança por perto, seja famílias, pai, mãe, vó, avô, cuidadores, né, ou professores, né? Porque essas observações, ela é a partir de um conhecimento científico que a gente está trazendo. Sim. Isso, então por isso que eu falei a questão da compreensão, porque a gente tem uma tendência a colocar ali no checklist, né? Quantas palavras está falando? Ah, não, está atrasado. Então, nesse primeiro momento, é importante a gente entender que a compreensão, né? E aí isso serve como recado, a compreensão é mais importante do que a expressão. Eu dou tchau, eu aponto, com 9 meses, com 10 meses, com 11 meses, eu preciso dar tchau, eu preciso mandar beijo, eu preciso apontar o que eu desejo, né? Eu já com 10, 11 meses, com 1 aninho, vem cá, né? Eu preciso dizer com a cabeça que sim ou que não. Porque imagina se a criança não vier falar. Então, ela tem que se comunicar. A comunicação é prioridade nesse momento. Muito mais do que a expressão, a oralidade, ela tem que se fazer entender. Então, com 1 aninho, ela já precisa estar falando algumas palavrinhas, né? Conforme a gente estava falando aqui do mamãe, do papai, né? Palavras do dia a dia. De 1 ano a 1 ano e meio, esse vocabulário vai aumentando. E aí, quando eu chego com 2 anos, eu já tenho que estar formando pequenas frasezinhas de 2 elementos. Então, quer leite, vem papai, né? Dá mamãe. Então, com 2 aninhos, ele já vai fazendo essas frases curtinhas. Ah, Bárbara, mas ele não fala 50 palavras. Ele não precisa estar fazendo 50 palavras. Ele precisa mostrar para você que ele está entendendo as coisas e já emitindo algumas palavras pequenininhas, ainda com os processos fonológicos, né? Porque uma criança de 2 anos faz os bilabiais. De 2 a 3, vocês vão perceber que já entra o F, já entra o V, já entra o L, né? Dentro da escala de desenvolvimento, o R brando é o último, lá para 4 anos e meio, 5 anos. Mas 2 anos, 2 anos e meio, ele precisa apontar, então você vai dar um livrinho para ele e você vai perguntar, e cadê? Cadê o cachorro? Ele vai apontar o cachorro. Ele pode falar uau-uau? Pode. Se ele foi incentivado a ter esse livro e alguém falou esse uau para ele, então você vai falar, cadê? Quem é esse aqui? Mostra pra mamãe, cadê o uau-uau? Ele vai apontar com 2 anos o uau-uau. Daqui a pouco eu vou falar a partir de 3, né? Mas nesse primeiro momento, ele precisa identificar, porque daí eu estou trabalhando memória, eu estou trabalhando atenção, eu estou estimulando de uma forma divertida esse vocabulário e essa expressão oral, né? Então, dá tchau, quer, não, dá, o livrinho, vem cá, você As brincar próprias de onomatopeias, né? onomatopeias, exatamente, ótima lembrança.
que a gente começa sempre com as onomatopeias, né? Então, o que são essas onomatopeias? São esses barulhinhos, né, que os objetos ou os animais fazem. Então, o cachorro que faz au-au, é o gato que faz minhau, é o carrinho que faz bibi, né? Tirar um tempo para brincadeira livre é importante. Com criança pequena, a gente fala pouco, repetidas vezes as mesmas coisas. Então, esse livrinho, eu posso sentar, estimular, e aí eu vou perguntar, e mostra pra mamãe, cadê o au-au? Mostra pro papai, cadê o bibi? E assim, a gente vai estimulando e vai entendendo o que uma criança de até 2 anos é capaz de produzir e de compreender, né? E entendendo que linguagem e pensamento, linguagem e fala, né? Então, a gente está aqui em áreas diferentes, Sim. Psicologia, psicopedagogia e fono, exatamente porque a gente entende a criança, né, como um todo no seu sem desenvolvimento. recorte, né? Sem recorte. E assim, a gente pensa, né, às vezes assim, na criança, ela já nasce com as ferramentas, né, com as habilidades exploratórias, na verdade. E que a gente fala a partir do nascimento, mas ela, na vida intrauterina, ela já tem ali a percepção do batimento cardíaco da mãe, tem crianças que já sugam o dedinho, brinca lá com o cordão umbilical, mas vamos falar, né, a partir desse nascimento, né, essas habilidades exploratórias. Que habilidades são essas, né? Então, é a visão, é o tato, é a audição, o olfato, o paladar. Essas habilidades, né, exploratórias, que a gente chama de receptores, a forma que vamos receber essas informações, elas são de suma importância no desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento neurológico de todo ser humano. Então, assim, que ferramentas cognitivas são essas, né, que serão desenvolvidas? Eu gosto sempre de imaginar uma pirâmide, né? Então, a pirâmide ela tem a base maior e vai havendo um refinamento. Então, essas ferramentas cognitivas são a percepção, a atenção, a memória, o raciocínio e a imaginação. A imaginação está lá no topo da pirâmide, né? Então, quando a criança nasce, o que eu posso esperar dessa minha criança, né? Ela vai para o meu colo, ela vai ali amamentar, então olhar para essa criança já está olhando para você. Então, esse receptor distal, que a gente chama, que é a visão e a audição, ela já está ali funcionando, já está em atividade, né? O paladar, ela está ali sugando o peito da mãe, né, uma mamadeira. Então, o toque, então o que são os receptores proximais, né, que a gente chama, tudo isso está ajudando no desenvolvimento da criança. Então, o que eu espero? A criança, ela já olha, ela com 2 meses, né, a mãe está ali amamentando, ou o cuidador dando uma mamadeira, já está prestando atenção na sua face, por isso que é importante esse contato visual, perceber se esse bebê está te olhando. Com 3, 4 meses, quando tem um som, ela já está atenta, porque dentro da base, a percepção é a primeira. Então, ela já está percebendo esse mundo que está em torno dela, né? Para depois, mais à frente, com 5 meses, ela já põe mãozinha na boca, pezinho, já está descobrindo o seu próprio corpo e ela já começa a atentar, a segurar mais tempo a sua atenção no objeto, ela fica mais tempo com o objeto explorando de forma sensorial, mas fica mais atenta àquele objeto. Tudo isso vai criando uma memória. E quando você vai percebendo o desenvolvimento da criança, com 1 aninho, 1 aninho e meio, ela já consegue causa e efeito, ela brincou com torre, derrubou, ela viu que quando ela bate com a mão, aquilo derruba, então ela retoma e ela já está na causa e efeito. Com 2 anos, 2 aninhos e meio, ela já consegue resolucionar pequenos problemas, quer pegar alguma coisa no alto, ela já pega um banquinho, já sobe num degrau, ou se ela quer se agachar, ela
abaixa para passar por um lugar. Então, você vai percebendo um refinamento na estrutura cerebral. Se você pega uma criança, né, você faz um raio-x ali da árvore neurológica dela, ela nasce, ela tem poucas sinapses ali, poucas rede formada. Com 2 anos, a rede já está muito maior, por conta dos receptores e do estímulo que foi dado. Então, a família, também nesse primeiro momento, né, da infância, é importante que a família se envolva ofertando possibilidades de desenvolvimento, seja com livro, contando história, trazendo ali o som desses animais, seja oferecendo os alimentos, texturas diferentes, que lá na frente faz toda uma diferença na alimentação dessa criança. Na audição, oferecendo músicas para que, através desses receptores, ela seja estimulada e que vai sendo estimulado toda a cognição da criança através desses receptores. E isso é importante, né, Adriana, demais, porque precisa ser brincando. Né? Então, assim, eu vou tirar um momento para estimular o meu filho. Não, esse estímulo ele é feito a todo momento. Então, você está falando ali da amamentação, e aí vou dar banho. Aí, na hora do banho, olha, vou lavar o pezinho do neném. Você já está trabalhando um esquema corporal que vai ser fundamental lá na frente. Para, né, para aquisição da leitura escrita, porque eu preciso ter um corpo organizado. Nossa, olha, o sapo não lava o pé. Cadê o pé do neném? Sim. Então, durante essa brincadeira, durante esse dia a dia, a gente precisa estimular brincando. A mesma coisa da alimentação que você falou, né? Aí vai vir a introdução alimentar. 6 meses. O prato tem que ser um prato colorido, né? Não precisa ser atraente, porque você, uma psicopedagoga super psicomotricista, falando de sentido, de percepção, né, dos nossos órgãos, né, dos sentidos, o quanto que esse sensorial, hoje a gente percebe as alterações, né, a desordem do processamento sensorial, cada vez aumentando mais. E esse prato ele precisa estar colorido, e ali na hora do prato você vai estar dando feijão, ele está vendo feijão. Não é fazer aquela lama, eu brinco, né, gente? Lama, pelo amor de Deus. Aquela comida misturada. Aí você imagina, você está falando da memória. E aí eu tô dando o arroz, sei lá, 4 vezes na semana eu vou dar o arroz, né? 7 dias na semana eu vou dar o arroz, e aí, olha, o arroz, vamos comer arroz? Yummy, yummy, yummy. Com 2 anos, a criança precisa já saber o que é o arroz, mesmo que ela não fale o arroz, porque você tá vários dias na semana falando arroz, batata, enfim, o que a família gosta de dar, de ofertar, e aí, nesse sentido, você já tá vendo a cognição. Porque a gente tem um transtorno da deficiência intelectual, onde você percebe que a criança aprende, daqui a pouco parece que ela não sabe mais, né? Assim, aprende e perdeu, né? Então, assim, frustração, planejamento motor, né? De você estar levando a colher à boca, tá falando batata, pegou a batata, botou na boca, a batata caiu, e aí chora, aí já vem o emocional, né? Não, calma, não precisa, vamos tentar de novo. Pela brincadeira, você falou da torre. Estimulação de linguagem até 2 anos. A criança adora brincar de torre. E a torre pode ser feita com Tupperware, né? Tupperware, grande, pequeno, médio, pequeno. E aí caiu uma palavra. Com 1 ano e meio, 2 anos, a criança vai soprar, porque o sopro também é importante, né? Eu esqueci até de falar isso. É importante a gente soprar porque a gente fala na expiração. Então, da mesma forma que apontar é preditor de falha de linguagem, o sopro também, né? Com o aninho, vamos soprar a vela. E aí, fez a torre, soprou, caiu. Então, não adianta com 1 ano e meio, 2 anos, eu ficar, pega o quadrado vermelho, pega o triângulo amarelo.
A gente vê formas de brincar. Não, porque tem que saber cor. Gente, com 1 ano e meio, 2 anos, a gente não tem que saber cor. Contextualizado, né? E vou dar até um recado, assim, para quem está assistindo a gente vai ter um segundo episódio falando bastante, dando várias dicas sobre estimulação também, né? E aí vamos falar um pouquinho, né, da criança de 3 aos 6 anos. Sim. O que a gente observa nesses marcos do desenvolvimento. Então, voltando, né, para o aspecto socioemocional, aos 4 anos de idade, é muito comum a gente ver a iniciativa da criança de querer ser o ajudante da turma, de solicitar... Tem até briga, né, Rita? Tem até briga. O professor precisa botar, às vezes, em ordem alfabética, fazer uma escala, porque eles querem todos os dias, né, ser o ajudante. Aquilo ganha uma importância, né, um valor gigante para eles. Né? E eles solicitam participar das brincadeiras, e aí se alguém não deixa também, eles ficam extremamente magoados. É uma idade que a gente observa o jogo simbólico iniciando mais cedo, mas é uma idade que a gente percebe o jogo simbólico ganhar muita força nas brincadeiras de forma geral. Então a criança, ela faz de conta, ela representa papéis, ela vai representar muitos personagens e ela vai exercitar toda essa simbolização, que vai ser muito importante para a linguagem, para a cognição. E é uma criança também que vai ser mais capaz de perceber as emoções e os riscos. Então, se torna mais comum que essa criança vá consolar um amigo, evite determinados perigos, adeque mais o comportamento dela aos diferentes contextos que ela participa. Aos 5 anos, a gente percebe a criança com uma maior compreensão dos jogos com regras, então entram mais os jogos de tabuleiro, as brincadeiras do tipo piques, do tipo meus pintinhos venham cá, que a gente precisa resgatar, perdida, né? Batatinha frita 1, 2, 3, brincadeiras tão importantes, né? Exercitam inclusive controle inibitório, vários aspectos aí fundamentais do desenvolvimento. E é uma criança que é capaz de executar ainda mais tarefas em casa e na escola. Então, ela pode tirar a mesa, ela pode ajudar a arrumar a cama, ela pode começar a se limpar sozinha, né? E é fundamental que esses estímulos aconteçam. Então, assim, nos aspectos socioemocionais, se a gente observar bem, os sinais de alerta estão muito associados e dizem muito respeito às dificuldades e à falta de interesse pela interação e a capacidade de reconhecer e expressar emoções, né? Então, isso que eu ia pegando o seu gancho aí, Rita, e está muito ligado a essa ordem emocional, está muito ligado a essas ferramentas cognitivas, essa compreensão, né? Então, você trouxe aí a brincadeira, né, que a Bárbara falou sobre que está em falta mesmo, se brincar, né, que trabalha o controle inibitório. Batatinha frita, aquele momento que a criança fica ali aguardando, esperando, ela está entendendo a brincadeira e ela consegue participar com uma regra. Então, você percebe que dentro desse desenvolvimento, ela não cresce somente, né? Vamos imaginar o desenvolvimento da criança olhando somente o corpinho dela. Ela era um neném e ela foi crescendo, então, com 5 anos, ela já tem uma estatura, já tem um corpinho mais formado. Tudo isso não é só no físico, mas também no cognitivo. Também houve transformação na cognição. Então, ela tem maior capacidade de entendimento desses jogos, dessas brincadeiras, empatia quando ela percebe, né, um amiguinho que está chorando, que está triste, ela consegue ir até esse amigo. É uma leitura de mundo e do contexto que ela está vivenciando. Então, a gente percebe essa maturação. Então, a criança, com 3 anos de idade, né, dentro de uma produção, vamos olhar assim, cognitiva, pedagógica mesmo, ela até mesmo consegue já fazer riscos, né? Um corpo humano já com 3 pecinhas ali, entendendo o seu próprio corpo. Com 4 anos, ela já consegue
reconhecer cores. Então, assim, existe também uma avaliação, o que ele está conseguindo. Mas o reconhecer cores está ligado à memória. Como é que está essa memória dessa criança? Né? Lá atrás isso foi incentivado, foi olhado, porque às vezes a gente espera chegar lá na frente como se fosse uma avaliação. Meu filho não está conseguindo se alfabetizar, vamos colocar assim. Mas em qual ferramenta que está ali uma dificuldade? É de ordem emocional? É de ordem cognitiva? Né? Fonológica. Então, assim, essa criança, né, completa, que não é fragmentada, a gente consegue ver nessas pequenas coisas alguns sinais. Então, uma criança de 5 anos, ela já consegue, já reconhece até o número 10, ela já consegue escrever seu próprio nome, ela já está ficando mais pronta para o primeiro ano, que é a criança de 6 anos de idade, onde ela já entende as letras como código, né, comunicativo. Então, os números já fazem sentido, né? Ela consegue quantificar, ela consegue relacionar esse número a X quantidade. O número 2, ele só não é 2, dependendo de onde ele se encontra, ele pode ser 20. Então, dentro da pirâmide... E dependendo de como esse corpo, ele pode virar outro número, porque se a criança tiver espelhamento. Exatamente. Então, assim, existe uma cadeia a ser observada, né? Então, do 0 a 2, do 2 a 3, do 3 a 4, né? E se, claro, também a gente tem que deixar claro para as famílias que pode ser um pouquinho menos ou isso pode ser um pouquinho à frente. Tem crianças com 9 meses já estão andando, outras só vão andar com 1 ano e 3 meses, né? Existe também um espaço que a gente pode aguardar, mas não dá para uma criança com 2 anos de idade, 1 ano e meio não está andando. A gente precisa estar atenta. Os pediatras indicam a partir de 1 ano e 3 meses já uma avaliação, né, de fisioterapia. Uhum. Então, a gente precisa entender essa cadeia, né, esse processo. E para quando chegar aos 6 anos, não, meu filho não memoriza, meu filho... Observações que poderiam ter sido feitas anteriormente. Então, quando nós temos, né, a possibilidade, as famílias e os profissionais têm a possibilidade de conhecer esse marco de desenvolvimento, dá a ela essa possibilidade de anteceder um sofrimento mais à frente. Então, essa observação é importante e o estímulo para cada uma delas, né? Então, assim, Bárbara, o que Isso você... é perfeito mesmo que você está falando, porque, por exemplo, esses marcos servem para a linguagem também, para a fala. Sim. Então, tem criança que com 4 anos e meio já está fazendo R brando, de trem, prato. E tem criança que com 4 anos e meio não está fazendo e que vai precisar de uma avaliação. E isso é importante poder dizer também, até para quem está em casa nos escutando, é que quando a gente faz uma indicação... Né? Quando o pediatra faz uma indicação, quando a escola faz uma indicação de fonoaudiologia, por exemplo, não significa que vai começar atendimento, né? A fono vai passar por um processo, a criança vai passar por um processo de avaliação e, às vezes, não precisa de intervenção semanal, porque basta fazer orientação. Sim. Orientação de ajuste de conduta em casa, orientação de ajuste de estímulo em casa. Então, é muito comum a gente falar assim, você estimula a criança? Sim, estimula. Aí você vai ver, a pessoa está falando compulsivamente. Estimular linguagem não é você falar compulsivamente. E você não dá o tempo de espera. E a gente vê isso em professora, a gente vê isso em cuidadora, a gente vê isso em pai, a gente vê em mãe. Você canta uma música para criança de 3 anos, aí você já emenda. Meu pintinho vem cá, meu pintinho amarelinho, que já emenda no sapo que não lava o pé. A criança nem processou ainda o meu pintinho amarelinho e você já está no sapo que não lava o pé, né? Então, retomando da questão do desenvolvimento, essa fala foi muito importante, porque uma criança de 3 anos, a gente precisa entender 75% que ela fala. A gente quem não faz parte do convívio familiar.
Então, eu tô no mercado e alguém falou alguma coisa com a minha criança. Esse interlocutor, ele precisa entender 75%, né? Porque a família entende tudo. Entende tudo. Entende tudo. O professor entende tudo, né? Mas o outro precisa entender 75%. E aí já entra o F, o V, o L, já entram vários outros fonemas. Lembra que eu falei que até 2 anos eram os bilabiais? Agora o repertório aumenta de produção de som e de vocabulário. Então, com 3 anos, do livrinho que a gente perguntou, que a gente estava falando, o livro já pode ter letras, né? E aí você já vai fazer uma pergunta daquilo ali e a criança já vai te responder. A criança já tem que te trazer alguma informação de 3 para 4 anos. Cadê o seu pai? Papai está no quarto. Né? Onde você quer ir hoje? Quero ir na casa da vovó. Então, 3, 4 anos existe esse processo de compreensão e de perguntas. Então, já entra o diálogo. Com 3 anos, você precisa conversar com uma criança. Ah, mas ela não me fala nada. A gente escuta muito isso, né? Ah, eu pergunto, o que fez na escola? Não faz nada, não fala nada. Mas mudando a forma de se perguntar, né? Trazendo uma outra observação, a criança vai te trazer alguma fala sobre isso, né? Com 3 anos para 4, esse vocabulário está aumentando. Com 4 anos, ela já tem que fazer frases completas, então já tem que entrar conectivo, sujeito, verbo, predicado, artigo, né? Por quê? Porque a gente tem o TDL, o transtorno do desenvolvimento da linguagem. Então, se com 4 anos eu falo palavras soltas, né? Frases que não são frases completas, já entra o radar. Eu preciso dizer, eu vou na casa da vovó. Vamos na casa da vovó? Mamãe, eu quero comer macarrão hoje. Papai, vamos passear de carro? Olha, vamos passear de carro? Não é papai, vamos passear carro. Então, com 4 anos, essa frase tem que estar bem estruturada. 4 anos e meio, a gente tem que entender tudo que a criança fala. Porque se 4 anos e meio, 5 anos, né, não tiver algum fonema instalado, a gente tem que buscar uma avaliação fonoaudiológica, porque senão eu atrapalho quem? A escola. Esse momento da alfabetização, da alfabetização. Que cria uma ansiedade na família muito grande, né? Isso. Que é um marco de desenvolvimento também. Isso. E a gente percebe isso, que às vezes a criança chega com muitas dificuldades sem conseguir articular os fonemas corretamente, e o processo de alfabetização fica mais sofrido para a criança. Isso. E aí, com 5 anos, você vê que lá na escola, na educação infantil, eles brincam muito de rima. 4 anos, 5 anos, aí vai aquelas propostas para casa, né? O que começa com A? Sim. Ah, mas tá dando escrita? Não, tá dando som, consciência fonológica. Então, com 5 anos, essa criança precisa ter a consciência do qual pedacinho que rima. Pato rima com gato, pato não rima com pé, né? Por quê? Porque lá no primeiro ano, ela precisa estar bem desenvolvida nesse aspecto. Então, 3, 4, 5 anos é o boom desse vocabulário. Sim. E o boom dessa consciência fonológica, para poder chegar mais ou menos pronto no processo de primeiro ano, com todos os fonemas da língua portuguesa, com domínio desses fonemas. Bárbara, e também começa a fechar todos os ciclos, né? Sim. Então, chegou nesse momento, tudo fica muito claro também para a família. Aquilo que de repente era, não, dá mais um tempo, eu acho que também fica já um checkmate. A gente não pode mais esperar esse tempo, porque Sim. são tantos transtornos que se a gente perde o time do estímulo, né, vai ficar muito pesado depois para a criança. Você imagina uma criança de 5 anos falando errado numa turma de 5 anos, né? Dependendo da escola, vai chamar de grupo 5, de grupo 3, enfim. Mas uma turma de 5 anos falando errado, e aí entra as questões emocionais, né, Rita? Sim. Porque ninguém me entende, aí eu começo a morder, eu começo a bater, porque a compreensão é muito difícil. Não consigo participar das brincadeiras, Exatamente. né? Porque não consigo me expressar, ser compreendido pelas outras crianças. E a criança não vai ter essa paciência, essa possibilidade de ficar ali tentando entender o que ela está querendo falar. Isso, e a gente está falando aqui dos marcos do desenvolvimento, exatamente para quem está em casa, entender que são etapas que a criança passa
e que se não tiver adquirindo, a gente pode sim buscar uma orientação, né? Uma avaliação. Porque se com 2 anos eu não falo, se com 3 anos eu não faço frase, eu começo a dar problema na escola. Agora mesmo, há pouco tempo, eu tive uma família, uma escola que queria reter a criança, porque a criança não falava. E aí eu te pergunto, e se ela não for falar, se ela tiver uma paraxia de fala da infância, ela vai ser retida a vida inteira? Então, a gente precisa entender dos marcos para poder fazer as indicações e adaptações. Vou usar comunicação alternativa, vou entrar na fono, vai ser uma vez, vai ser 2, vai ser 3, vai ser uma vez com orientação, né? E o nosso papel é fundamental porque a gente orienta. Seja na escola, seja na terapia, sim, a gente precisa orientar essa família, porque não é papel dela saber disso tudo. Não. E até mesmo a nossa função hoje, né, que a gente já vem em várias lives, né, e nos cursos que a gente oferece às escolas, né, que também está na Hotmart, mas a intenção é levar esse conhecimento, né, que todos tenham acesso à importância do conhecimento, né, dos marcos de desenvolvimento. Isso. Então, ampliar cada vez mais essa chegada às famílias para que nossas crianças estejam mais protegidas, né? É isso. Então, nós do Incluir vamos agradecer a audiência de vocês e aguardem o nosso próximo episódio, que vai falar um pouquinho dessa criança que não se encaixa. O que fazer nesse momento? Foi ótimo, meninas. Muito obrigada.